Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do YouTube. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, a Roberta Murta, delegada de polícia aqui no Distrito Federal, na qual nós estudamos juntas para a prova oral. E eu trouxe um pouquinho da história da Roberta para vocês, como que ela parou no concurso de delegado de polícia, qual que foi a sua caminhada no mundo dos concursos públicos e principalmente como a gente estudou juntas para a prova oral. O concurseiro vai saber quando ele está preparado, porque você começa a fazer exercício e começa a acertar quase todos. Exato. Você começa a gabaritar, de tanto que você estuda, você vai começar a repetir. E essa constância, essa repetição que faz a pessoa ganhar aquela... A confiança. A confiança e a carga. Então, assim, chegou esse momento que eu falei assim... eu acho que agora eu vou passar, porque eu tava acertando muitas questões. Muitas pessoas me perguntam assim, você tinha medo de ser reprovada ou você... Gente, medo é lógico, mas assim, eu sabia que eu estava preparada. Você sabe quando assim, eu tô muito boa, eu vou passar essa prova. Então assim, você tenha confiança. Tanto que eu saí dessa prova de delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, eu falei, eu passei. Eu sei também, que eu passei nessa prova. Então assim, você sabe o seu momento, né? Então você sabe quando a prova é pra você. Sim, né? exatamente. Então assim... E aconteceu a mesma coisa comigo. Tanto que na prova da Polícia Civil daqui, e de oficial também, na de oficial lá atrás, eu fui tão bem que eu saí da prova, falei, não, tenho certeza que eu passei. Eu já saí da prova procurando apartamento, esse bairro aqui é legal, acho que eu vou morar aqui. E o de delegado também, eu saí da prova super bem. Eu falei assim, não, essa prova aqui, se eu não passei, eu desisto, mas eu tinha certeza que eu tinha passado. Eu também, então porque assim, as questões eram pra você, como se fosse, né? Exatamente. A prova foi feita, tanto que eu tava tão bem preparada que eu passei pro Ministério Público do MPDFT, do Distrito Federal, passei nas duas últimas, eu passei pra subjetiva. Nas duas, de tão bem preparada que eu estava. Exatamente. E eu fiquei em um grupo que é de civil e processo civil, porque delegado, a gente quase não estuda, não estuda essa matéria. Civil e processo civil. Então, esse grupo de subjetiva me fez falta. Eu passei no de penal, processo penal, administrativo e constitucional. E de civil eu fiquei por 2 ou 1 ponto, fiquei por muito pouco. Eu lembro que a gente se conheceu na fase oral. Realmente, eu conheci a Roberta quando a gente começou a estudar para fase oral. O intuito desse vídeo realmente é de como que a gente se preparou para a prova oral, né? Então, assim, eu começo a falar de que eu estudei somente com a Roberta e com algumas meninas. Nós vínhamos aqui para casa e a gente começava a perguntar uma para outra, né? Como se fosse prova oral. E a Roberta, além de estudar comigo, ela fez um cursinho também preparatório específico para a prova oral, que já já eu vou perguntar para ela como que foi esse cursinho. Mas, assim, como nós estudamos juntos, né, Roberta? Basicamente era isso. Nós estudávamos com 4 pessoas, mais ou menos, eram 4 meninas, e aí a gente perguntava uma pra outra. E isso era muito bom porque a gente falava, ó, eu acho melhor você melhorar nisso, ó, você tá levantando muita mão, olha, você tá falando muita gíria, falando muitas coisas, né, desconecta, eu acho melhor você acrescentar isso. Então foi importante esse nosso método de estudo. As perguntas, gente, qual que era a matéria, né? Eu recebi aqui quais eram a matéria da prova oral. A matéria já vem no edital, tá? No edital você já sabe qual que é a matéria. Normalmente são 4, né, Roberta? Administrativo, constitucional, penal e processo penal. Então, o nosso método de estudo para a prova oral foi realmente perguntando uma para outra. Esse foi o método que eu utilizei, tá? E aí, a Roberta fez o cursinho, que eu senti falta. Hoje se eu passo para um concurso que exige prova oral, eu faria um cursinho, porque eu senti falta. A Roberta fez. E aí, Roberta, eu quero saber de você, né, que me perguntaram, qual que foi o diferencial desse cursinho? O que você aprendeu lá? Técnica de postura, né, além das perguntas, como é que foi? Então, como a Lari já disse, a gente treinava juntos, nós e mais algumas meninas, isso era importante, era 2 vezes na semana, não é, Lari? 2 vezes na semana. A gente se encontrava e isso é muito importante, porque a gente vai passando um feedback uma pra outra. Isso. A gente já era amiga já? Não, a gente fez amizade no concurso. No concurso. Mas na prova oral a gente se intensificou, né? Porque a gente se via todas as vezes na semana e era sagrado. Às vezes uma não podia por algum problema, mas na semana seguinte já tava. Isso era importante pro feedback. Isso. E também esse negócio de gíria. Porque eu particularmente, tinha muita gíria. Por ser mineira, eu falava muito ai, às vezes eu falava assim, repetição de palavras. Isso. Então, assim, às vezes a gente não percebe
e a outra pessoa percebe. Aí a colega dá a dica. Exatamente. E por isso que é importante treinar com a outra, com a amiga. Isso. E você começar a ver o tempo, né, das questões. Também o tempo, que o edital também vai te dizer quanto tempo você tem para responder. Na nossa prova, você tinha 30 minutos total para responder 4 questões. Isso. Então, foram 3 dias de prova, sexta, sábado e domingo, e aí foi dividido em períodos, né? Então, cada período tinha um grupo de pessoas, na qual nós ficávamos isolados dentro de uma sala, era mais ou menos 30 pessoas dentro de uma sala. Incomunicável. Não poderia se comunicar com ninguém, então você chegava lá 8 horas da manhã, e se sua prova fosse meio-dia, você tinha que ficar de 8 a meio-dia sem falar com ninguém. E aí, tinha um envelope com várias questões, e aí certo candidato tirava o envelope, e aquele envelope era as questões do dia, né? Então, as questões da sexta-feira não era a mesma coisa de sábado e domingo, tá? Então, é muita sorte isso. Muita sorte, porque eu falo que prova oral é totalmente injusto, porque é muito subjetivo, porque às vezes a questão do dia anterior é muito mais fácil que a questão do dia seguinte, né? Exatamente. Então, assim, infelizmente, em alguns tipos de prova é assim. E na nossa foram 4 questões, e aí você lia a questão na hora e respondia para os examinadores. Eram 3 examinadores, um advogado, um promotor e um delegado, tá? E aí você respondia para os examinadores e você tinha 30 minutos para responder tudo. E aí, Roberta, eu quero saber de você, e se desse um branco, como é que você ia responder? Deixa eu terminar de falar do cursinho. Do cursinho, é verdade. Então, o cursinho, além de treinar com a Lari, com as meninas, eu fiz um cursinho preparatório, que o cursinho foi bom no aspecto de dar um feedback mais profissional, tipo assim, uma coisa mais séria da prova. Isso. Por exemplo, roupa, que era uma incógnita que todo mundo ficava com essa dúvida, que roupa usar? Aí era bom porque a gente fazia alguns simulados, mas tem um simulado grande que é feito na véspera, que você tem que ir exatamente com a roupa que você vai pra prova. E lá eles falam, esse aqui não é adequado. Muda isso daqui. Pra mulher, geralmente, é uma saia, né, no joelho, com uma blusa social. Eu particularmente, fui com a saia preta, uma blusa branca de botão, um escarpão com salto, né, um sapato. Mas aí eles dão esse feedback de roupa pra homem e pra mulher, porque às vezes a gente fica perdida. Você não sabe, eu nunca tinha feito uma prova oral. Exatamente. Então, assim, esse feedback de roupa eu achei ele bom. E de gestos também. Isso, de gesticular. A gente tem alguns encontros, cada curso é de um jeito. Mas assim, vamos supor que eu não lembro mais. Esse era 4 encontros e um final que é o simuladão. Aí nesses 4 encontros eles te dão um feedback de gesticulação e do conteúdo, óbvio, né? Então, que tinha professor que era às vezes promotor, diversos cargos que eram os professores. Então eles davam as perguntas lá na hora e você tinha que responder. Então eles avaliavam o conteúdo do que você estava respondendo, se aquilo era certo ou errado, postura, óbvio. Sua postura, seu gesto, o que responder na hora que desse branco. Essas diquinhas eu adquiri tudo no cursinho preparatório. Tanto eu passava para as meninas depois e tal. Por exemplo, assim, quando você tá errado, aí o professor te pergunta de novo. Você entende que já tá errado. Exatamente, é tipo um sinal de que você errou. Aí então essas diquinhas, o cursinho deu pra mim, entendeu? Entendi. E eu acho que isso aí foi muito importante. Eu realmente senti falta isso, que eu não tinha essas dicas, né? Quando desse branco, como você se portar. Então, assim, isso tudo é realmente um profissional já dessa área. Que já passou por isso, já fez prova, já sabe como é que é. Ele te dá a dica de como mudar de assunto, como concordar com ele, como discordar, como falar assim, não, realmente o seu tá certo, entendeu? De uma forma mais formal. Então, e a ansiedade? Você teve uma ansiedade? Então, eu sou muito ansiosa, né? Devo perceber. Mas assim, na hora eu fiquei nervosa enquanto eu tava naquela salinha. Naquela sala, né? Do terror e pânico. Isso. Aí depois que eu vi as questões, porque eles ensinam até o jeito de você colocar a mão na mesa. Aí eu vi as questões, eu vi que eu sabia todas, que eram tranquilas as questões. Aí eu assim, sabe quando você respira fundo e fala, ufa. Aí eu respondi, tipo assim, às vezes eles dão uma orientação que até você dá uma enrolada, não, tipo assim, uma introdução antes de responder. Só que as perguntas eram tão objetivas que eu não tinha como dar uma introdução. Era tipo assim, perguntando assim, quantos alguma coisa? Era 2, por exemplo, assim. Aí eu não tinha como você enrolar, assim, introduzir, era só 2. Então,
Mas o cursinho foi importante nessa parte. Mas se a pessoa não tem condição, treina com os amigos, não tem problema Foi nenhum. o que aconteceu comigo. Na época, realmente, eu não tinha condição financeira de pagar um cursinho. E aí, eu me adaptei da forma que eu tinha. E realmente, a gente fazia como se fosse um simulado aqui em casa, né? E realmente, a gente treinava assim. Então, a nossa prova oral foi basicamente isso, né? Não tem segredo, não tem, assim, você vai olhar o seu edital, lá vai dizer quais são as matérias, qual é o tempo que você vai estudar. Então, a dica é realmente, meninas, postura. Eu lembro que o cursinho falava até a cor da unha que você tem que ir, o brinco, o cabelo, como você se portar, os meninos a mesma coisa. Então, isso é importante. Quando você chegar nessa fase, você vai ter pessoas em volta de você que vai te auxiliar, né? E uma dica legal também que eu tive na época, que eu fiz uma fonoaudióloga. Porque eu falava muito eu falava muito rápido. Eu falo ainda um pouco rápido, mas eu falava mais ainda. Então, isso aí podia me atrapalhar na hora da prova, das pessoas não compreenderem a resposta. Então, eu fiz uma fonoaudióloga que passava exercício para eu fazer em casa. Aí, eu fazia os exercícios, ela treinava comigo entonação de voz, tudo relacionado à voz. Entendi. Às vezes, a pessoa tem a voz muito fina, não passa confiança, ela te dá exercício para você botar... tentar colocar sua voz mais grossa. Não era meu caso, minha voz já é grave, né? Entendi. Então ela falou que por ter a voz grave já me facilitava um pouco. Então ela mais exercício para não falar rápido. Entendi. E isso é importante. Se alguém tiver esse problema de alguma característica de voz, vale a pena ir na fonoaudióloga. Ótimo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer receber você aqui, Roberta. Obrigada. O marido da Roberta, ele é profissional de profissional de educação física, personal, e ele treina para o TAF, né, Roberta? Isso. Você quer deixar o Instagram dele? Eu vou deixar o Instagram dele, porque o foco aqui é prova oral. Mas assim, se precisar de TAF também, eu sei porque ele me treinou. Foi meu personal na época, e na época eu consegui fazer 6 barras, que é uma coisa muito difícil pra mulher. Muito difícil, eu lembro que dinâmicas. Dinâmica. Então, assim, ele socorreu muita menina do nosso concurso. Tipo assim, às vezes chegava menina desesperada, procurando ele, tipo, no último mês. E assim, todo mundo teve sucesso, então ele tem um método, uma técnica muito boa pro TAF, ele é coach de CrossFit também. Então, assim, se alguém tiver com essa dificuldade, estiver precisando de algum auxílio profissional para essa etapa, a Lari vai colocar o Instagram dele, só entrar em contato. Isso. Ele é muito obrigada por você ter vindo, Roberta. Eu acho que foi de grande valia para vocês terem um conhecimento de como que é a prova oral. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até logo.